Quais são os sacramentos da Igreja Católica? Nesta série de vídeos, estudaremos através do Catecismo Maior de São Pio X, livro pela editora Eclésia, a respeito dos sacramentos da Igreja Católica. No vídeo de hoje, falaremos a respeito dos sacramentos em geral, e no próximo vídeo, a respeito do sacramento do batismo. Antes de darmos início ao estudo, através da leitura deste livro, façamos o ato de fé. Meu Deus, eu creio em tudo o que vós revelastes e a Santa Igreja nos ensina, porque não podeis enganar-vos nem enganar-nos, e expressamente creio em vós, único e verdadeiro Deus, em três pessoas iguais e distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E creio em Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, morto e ressuscitado por nós, e que a cada um dará, segundo as suas obras, o prêmio ou o castigo eterno. Nesta fé quero viver e morrer. Senhor, aumentai a minha fé. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Parte 4 dos sacramentos. Capítulo 1 dos sacramentos em geral. A natureza dos sacramentos. Do que se trata a quarta parte da doutrina cristã? A quarta parte da doutrina cristã trata dos sacramentos, que se entende com a palavra sacramento. Com a palavra sacramento se entende um sinal sensível e eficaz da graça, instituído por Jesus Cristo para santificar as nossas almas. Por que chamais os sacramentos de sinal sensível e eficaz da graça? Chamamos os sacramentos de sinais sensíveis e eficazes da graça porque todos os sacramentos significam, por meio de coisas sensíveis, a graça divina que produzem na nossa alma. Ou seja, o sacramento é chamado de sinal sensível e eficaz da graça porque, de fato, ele, através do mundo material, demonstra a ação da graça de Deus em nossas vidas. Explicai com um exemplo como os sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça. No batismo, o ato de derramar a água sobre a cabeça da pessoa e as palavras "eu te batizo", isto é, "eu te lavo", em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, são um sinal sensível do que o batismo opera na alma. Porque assim como a água lava o corpo, assim também a graça do batismo purifica do pecado a alma. Então, aqui já traz de fato um exemplo do que é esse sinal sensível. O batismo, nós enxergamos de fato o clérigo, o padre, derramando a água sobre a cabeça da criança, do bebê, e ali dizendo: "Eu te lavo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo", lavando esta pessoa dos pecados, do pecado original. Isto que nós vemos no mundo sensível reproduz algo espiritual, que é a purificação da alma também. O batismo purifica a alma do pecado original. Então, no mundo sensível, nós enxergamos algo que acontece no mundo espiritual. É a graça, nós enxergamos através do sacramento, que é um sinal sensível, a ação da graça. Quantos e quais são os sacramentos? Os sacramentos são 7: batismo, crisma, eucaristia, penitência, extrema-unção, ordem e matrimônio. Que coisas são necessárias para fazer um sacramento? Para fazer um sacramento são necessárias a matéria, a forma e o ministro, o qual tem a intenção de fazer o que faz a igreja. Então, para que seja feito um sacramento, precisamos da matéria. A matéria onde se reproduzirá uma forma, a forma do batismo. Eu te lavo, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E precisa também do ministro, aquela pessoa que vai ministrar a graça. Essa pessoa que vai ser como não é um substituto, obviamente não é um substituto de Cristo, não é isso, Cristo é insubstituível, mas de fato alguém que age em nome de Cristo. Que é a matéria dos sacramentos? A matéria dos sacramentos é a coisa sensível que para ele se emprega, como por exemplo, a água natural no batismo, o óleo
e o bálsamo na crisma. Então, a água natural no batismo, o óleo e o bálsamo na crisma são exemplos de materiais, a coisa sensível que é empregada para, de fato, enxergarmos a ação da graça. Que é a forma dos sacramentos? A forma dos sacramentos são as palavras que se proferem para fazê-lo. Eu te batizo, eu vos declaro. Quem é o ministro dos sacramentos? O ministro do sacramento é a pessoa que faz ou confere o sacramento. Do efeito principal dos sacramentos, que é a graça. O que é a graça? A graça de Deus é um dom interior e sobrenatural que nos é dado, sem mérito algum de nossa parte, pelos méritos de Jesus Cristo, em ordem à vida eterna. Então vejam, a graça é um dom interior e sobrenatural, então não é exterior. Ele vem diretamente do Pai, que nos é dado sem mérito algum de nossa parte. Então, nada que façamos nos torna dignos da graça de Deus. Ponto. Nada que façamos nos torna digno da graça de Deus. Mas pelos méritos de Jesus Cristo, em ordem à vida eterna, nós somos alvos da graça. Como se distingue a graça? A graça se distingue em graça santificante, que também se chama habitual e graça atual. Agora vamos fazer a distinção entre as duas. O que é a graça santificante? A graça santificante é um dom sobrenatural inerente à nossa alma, que nos torna justos, filhos adotivos de Deus e herdeiros do paraíso. Então, a graça santificante é um dom sobrenatural inerente à nossa alma, então está dentro da nossa alma, que nos torna justos, filhos adotivos de Deus e herdeiros do paraíso. Só somos tornados justos, filhos adotivos de Deus e herdeiros do paraíso, pela graça santificante que é conferida por Deus. Então não é pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus de fato. Quantos tipos há de graça santificante? Há dois tipos de graça santificante: graça primeira e graça segunda. O que é a graça primeira? A graça primeira é aquela pela qual o homem passa do estado de pecado mortal ao estado de justiça. Então, essa é a graça primeira. E a graça segunda? A graça segunda é um acréscimo da graça primeira. Então, vejam, a graça primeira já é a graça da, de fato, santificação. É a graça que nos livra do pecado mortal e nos leva ao estado de justiça. É a salvação de fato, podemos dizer assim. E a graça segunda é aquela que acrescenta a primeira, como se acrescentasse um grau de santificação, no caso. O que é a graça atual? A graça atual é um dom sobrenatural que ilumina a nossa inteligência e move e robustece a nossa vontade, a fim de que pratiquemos o bem e nos abstenhamos do mal. Então, a graça atual é aquela que, de fato, ilumina a nossa mente, aquilo que faz com que enxerguemos o bem como algo a ser praticado, vivido constantemente, e assim nos afastemos da maldade. Podemos resistir à graça de Deus? Sim, podemos resistir à graça de Deus, porque ela não extingue o nosso livre-arbítrio. Então, Deus, em sua infinita misericórdia, quer que nós o sigamos, que nós o amemos por vontade própria. Deus de fato nos deu o livre-arbítrio, ao ponto de que somos capazes de rejeitá-lo. Apesar de Deus ser o sumo bem, Deus ser mais do que a perfeição, ainda assim somos capazes de negar a Deus. Com apenas as nossas forças, podemos fazer alguma coisa que nos seja útil para a vida eterna? Sem o socorro da graça de Deus e com apenas as nossas forças, não podemos fazer coisa alguma que nos seja útil para a vida eterna. Ou seja, nada que façamos nos torna meritórios, acho que a palavra certa é essa, meritórios, acredito, da graça. Nós não somos dignos, nós somos impotentes, somos fracos, somos pecadores e carentes da graça de Deus. Como a graça nos é comunicada por Deus?
A graça nos é por Deus comunicada principalmente por meio dos santos sacramentos. Os sacramentos, além da graça santificante, nos conferem outra graça. Os sacramentos, além da graça santificante, conferem também a graça sacramental. Vamos agora então entender o que é a graça sacramental. A graça sacramental consiste no direito que, ao receber qualquer sacramento, se adquire de ter em tempo oportuno as graças atuais necessárias para cumprir as obrigações que derivam do sacramento recebido. Assim, quando somos batizados, recebemos o direito de ter as graças para viver cristamente. Ou seja, o batismo é a porta de entrada para viver a cristandade, para viver de fato sob as graças consequentes disto. Os sacramentos sempre conferem a graça a quem os recebe. Os sacramentos conferem sempre a graça, contanto que se os recebam com as disposições necessárias. Ou seja, para que seja recebida a graça do sacramento do matrimônio, por exemplo, de fato é necessário que os esposos eles se casem com a intenção de fato viver um casamento cristão. Então, se casa-se pensando em viver de forma impura, desonesta, com adultério, com promiscuidade, com prostituição, não há ação da graça nesta vida. Porque veja, Deus ele está além da eternidade. Então ele sabe o antes, o agora e o depois. Tudo isso está dentro de Deus. Tudo isso está contido em Deus. Toda essa linha temporal e as diversas linhas temporais possíveis. Então vejam, mesmo que uma pessoa se case prometendo, ele diz o sim, né? Diz o sim, na saúde, na doença, etc e tal, etc, etc e tal. Mas se de fato essa pessoa não tem isso dentro do seu coração, não há ação da graça. Não há resultado da graça. Quem deu aos sacramentos a virtude de conferir a graça? A virtude de conferir a graça foi dada aos sacramentos por Jesus Cristo com a sua paixão e morte, ou seja, pelos méritos de Cristo. Quais são os sacramentos que conferem a graça primeira santificante, aquela que nos livra da morte, do pecado de morte, né? Do pecado mortal. Os sacramentos que conferem a graça primeira santificante, que nos torna amigos de Deus, são dois: o batismo e a penitência. Como se chamam por tal motivo esses dois sacramentos? Esses dois sacramentos, batismo e penitência, se chamam por tal motivo sacramentos dos mortos, porque são instituídos principalmente para dar novamente a vida da graça às almas mortas pelo pecado. Então veja, todos nós que somos batizados recebemos o sacramento dos mortos, porque de fato estávamos mortos, condenados. Mas a graça conquistada pelos méritos de Cristo, conferida pelos méritos de Cristo, isto nos salva. Quais são os sacramentos que aumentam a graça em quem a possui? Os sacramentos que aumentam a graça em quem a possui são os outros 5: a crisma, a Eucaristia, a extrema-unção, a ordem e o matrimônio, os quais conferem a graça segunda, que é o incremento da graça primeira. Como se chamam por tal motivo esses 5 sacramentos? Esses 5 sacramentos, crisma, Eucaristia, extrema-unção, ordem e matrimônio, se chamam sacramentos dos vivos, porque aqueles que os recebem devem estar sem pecado mortal, ou seja, já vivos pela graça santificante. Que pecado comete quem recebe um dos sacramentos dos vivos, sabendo que não está em estado de graça? Quem recebe um dos sacramentos dos vivos, sabendo que não está em estado de graça, comete um grave sacrilégio. Ou seja, um esposo, uma esposa que casa-se em pecado mortal, está em adultério, por exemplo, não se confessa e não se arrepende dos seus pecados, esta pessoa está buscando viver a graça de um sacramento, mas em estado mortal. Então, como está escrito aqui no Catecismo, é um grave sacrilégio. Quais são os sacramentos mais necessários para a nossa salvação? Os sacramentos mais necessários para a nossa salvação são 2: batismo e penitência. O batismo é necessário a todos, e a penitência é necessária a todos os que pecaram mortalmente depois do batismo.
Qual é o maior de todos os sacramentos? O maior de todos os sacramentos é o da Eucaristia, porque contém não apenas a graça, como também Jesus Cristo, autor da graça e dos sacramentos. Então, a Eucaristia é o maior de todos os sacramentos, exatamente porque através da Eucaristia nós alcançamos também a graça, recebemos a graça, mas também recebemos a Cristo, que é o autor da graça e dos sacramentos. Do caráter que imprimem alguns sacramentos. Quais sacramentos se pode receber só uma vez? Os sacramentos que se pode receber só uma vez são três: o batismo, a crisma e a ordem. Por que são os três sacramentos, batismo, crisma e ordem? Porque os três sacramentos só podem ser recebidos uma vez. Os três sacramentos podem ser recebidos apenas uma vez porque cada um deles imprime um caráter. O que é o caráter que cada um dos três sacramentos imprime na alma? O caráter que cada um dos três sacramentos, batismo, crisma e ordem, imprime na alma é um sinal espiritual que não se apaga nunca mais. Para que serve o caráter que imprimem nas almas esses três sacramentos? O caráter que imprime na alma esses três sacramentos serve para nos distinguir, no batismo, como membros de Jesus Cristo, na crisma, como seus soldados, na ordem, como seus ministros. Então, aqui concluímos a respeito dos sacramentos em geral. Mas trago um ponto a levarmos ainda de maior importância, que é a finalização aqui. O batismo nos torna membros de Cristo. Fazemos parte da igreja a partir do batismo. Na crisma, somos chamados a sermos soldados de Cristo. E na ordem, como ministros de Cristo. Então veja, mesmo nós leigos, aqui falo como leigo para leigos, mesmo nós que não recebemos o sacramento da ordem, que torna alguém ministro de Cristo, é também chamado a combater por Cristo, através da crisma. A crisma imprime em nós o caráter de soldados, aptos ao combate, aptos a lutar por Cristo. Não como se Cristo precisasse de alguém para defendê-lo, pois Cristo não precisa disso. Mas de fato lutarmos por nossa fé, lutarmos pela igreja para defendê-la. Esse é o nosso papel. Defender a igreja é defender nossa alma. É defender, é nos proteger no combate contra o mal. No próximo vídeo falaremos a respeito do sacramento do batismo, entender todos os significados a respeito do batismo. Acredito que seja um capítulo muito importante para estudarmos. E no seguinte, a respeito da crisma ou confirmação, e assim por diante. Que Deus nos abençoe. Espero que este vídeo tenha servido para você, tal como serviu para mim, para aprofundar-me a respeito do estudo, entendimento a respeito do catecismo da Igreja Católica. Bom, posso dizer que nosso livro está sendo tão bem usado que até já abriu aqui. Que Deus nos abençoe. E se ainda não tem, busque ter o catecismo em sua casa para que faça o estudo. Inscreva-se no canal, deixe a sua curtida para que esse vídeo alcance mais pessoas. Deixe seu comentário a respeito do sacramento, o que você entende sobre o sacramento e se já tem algum desses sacramentos, já participa de algum desses sacramentos. Que Deus nos abençoe. Eu me chamo Lucas Navarro, sou apenas um leigo e estou junto contigo nessa caminhada para melhor viver a cristandade. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.